Graça e paz. A motivação que eu particularmente encontro para continuar falando da palavra é porque eu sei que Deus separou corações para ouvir e preparou corações para ouvir essa palavra. Quando o Senhor fala ali em Mateus capítulo 13, principalmente ali na parábola do semeador, existem tipos de solos que são os corações, as mentes humanas em que a palavra, de alguma forma, ela é semeada. Só que existem solos que não irão frutificar. Mas não é Deus quem reservou pessoas, ou não foi Deus quem proibiu que essas pessoas compreendessem as Escrituras. Porque se nós verificarmos, principalmente nos versículos 13 a 15, o Senhor Jesus ele cita o profeta Isaías, quando fala que eles não compreendem porque o coração deles está endurecido. De mau grado receberam a palavra. Esse de mau grado é de má vontade, porque não querem se converter de fato. Existe dentro dos 5 pontos do calvinismo, e que eu discordo, a graça é irresistível. E a graça ela pode sim ser resistida. Porque nós temos, por exemplo, o jovem rico, ele resistiu à graça de Deus. Lá em Lucas capítulo 18, verso 18 a 23. Nós temos em Romanos capítulo 10, verso 21, onde o Senhor diz que todos os dias estendeu as mãos a um povo rebelde e contradizente. As igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, existem advertências. Quando o Senhor diz que deu tempo para que se arrependesse, mas não quiseram se arrepender do seu pecado. Então, a graça ela pode ser resistida. E por isso, o reino dos céus fica fechado para essas pessoas. Porque em Romanos 8, 27, a palavra diz que o Senhor ele sonda as mentes. Então, aos que dantes conheceu, a estes predestinou. Não é uma predestinação arbitrária, mas é uma predestinação segundo a presciência de Deus. Em João 6,64, a palavra diz que o Senhor já sabia. Deus sabe de todas as coisas. João 6,37, a palavra diz, o Senhor mesmo disse, todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. As pessoas que vão verdadeiramente até Cristo, e entenda que ir até Cristo não é a mesma coisa de ir a templos religiosos, não é ir a placas denominacionais, ir a Cristo pela palavra. De maneira nenhuma eu lançarei fora. Mas aí alguns calvinistas podem dizer, então por que Deus não levou todos a Cristo? Porque o Senhor sonda as mentes e corações. Romanos capítulo 1, verso 18 a 21, expressa que pós sacrifício expiatório, porque todos foram encerrados debaixo da desobediência. Todos estão na condição de pecadores. Gálatas 3:22, Romanos 5:18, Romanos 3:10, Romanos 3:23, Romanos 6:23, Romanos 11:32. Todos estão na condição de pecadores. De igual modo Deus tratou, porque ele não faz acepção de pessoas, como está em Romanos 2:11, Atos 10:34, 35. Mas a partir do momento que chega ao conhecimento da verdade a essas pessoas e elas rejeitam, então o reino dos céus é como semelhante a um tesouro oculto no campo. Ele não está escondido, ele está oculto. Esse homem encontra esse tesouro e a alegria dele é tanta que ele vende tudo que tem, compra o campo por causa do tesouro e esconde então o tesouro. E por que está oculto? Porque foi fechado para muitas pessoas que rejeitaram. É muito sério. Deus conhece os nossos corações. E a Bíblia diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes e as saídas da vida. Então, para a Igreja de Cristo, para aqueles que verdadeiramente querem ouvir, essa é a minha motivação. Porque eu sei que existem pessoas que querem ouvir. Eu quero trazer algumas considerações e eu quero mencionar os 2 livros juntos, as 2 cartas, do apóstolo Paulo aos Colossenses, aos que viviam em Colossos, e do apóstolo Pedro. Então, abra as Bíblias, por gentileza.
Abra sua Bíblia, por gentileza, em Colossenses. E nós vamos examinar alguns versículos que não estarão fora do seu contexto, pode ter certeza disso. Colossenses capítulo 2, verso 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Você vê que a vida com Deus, ela é semelhante à cura da sogra de Pedro. A palavra diz que Jesus entra na casa de Pedro, porque foi convidado. Jesus vê a sogra de Pedro acamada e ardendo em febre. Jesus a toma pela mão, a febre a deixa e então ela passa a servi-lo. Veja que há um processo de santificação, processo de aprendizado da palavra. A misericórdia de Deus alcança, a misericórdia de Deus regenera. Esse é o objetivo da cruz. Tito capítulo 3, versos 5 a 7. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas pelo lavar regenerador e renovador que ele abundantemente derramou sobre nós por meio do sacrifício expiatório de Cristo Jesus, nosso único Senhor e Salvador. Produção de frutos. Por isso que Paulo diz aqui, nele radicados, edificados. Veja que a vida cristã precisa ser edificada. E só é edificada pela palavra de Deus. E confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ação de graça. O que Paulo está dizendo aqui? Portanto, assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, andai nele. Jesus é o quê? Ele é o Senhor. É o cabeça. A Bíblia diz assim, a paz de Cristo seja o árbitro em vossos corações. O árbitro é aquele que decide. Então a paz de Cristo, tudo aquilo que envolve o reino de Deus, tudo aquilo que envolve os sentimentos de Cristo, porque Filipenses 2,5 fala isso. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Se nós olharmos para a igreja atual, a igreja contemporânea nossa, que é a igreja dos últimos dias, se nós compararmos com o estado espiritual de monidão de Laodiceia, uma igreja rica financeiramente, mas que não tinha verdadeiramente uma pregação concisa com relação à salvação, com relação ao reino de Deus, com relação ao pecado, com relação à corrupção humana. Nós vemos que hoje há uma bajulação. As pessoas elas tendem a se importar mais com as questões materiais do que com as questões espirituais do reino de Deus. Veja que Jesus, em nenhum momento, ele fala sobre questões financeiras. Pelo contrário, ele manda se desfazer. Mateus 6,19, Lucas 18, quando ele fala com um jovem rico. Lucas 12,15, por exemplo, quando ele fala que a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ele possui. 1 Timóteo capítulo 6, verso 8 a 9, Efésios 4, 28, 1 João 3, 17. Então, a palavra de Deus, o próprio Senhor, o plano de fundo, o foco de Cristo foi o reino de Deus. A como nos amoldar, a como nos tornar como crianças, modelados pela palavra, um não conformismo com este século, buscando as coisas do alto, onde Cristo está assentado. Então, o Senhor, o sentimento, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual não julgou por usurpação ser igual a Deus. Usurpar é apego, apropriar-se. Não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Como as pessoas estão hoje? Elas estão querendo se encher cada vez mais. Elas estão cada vez mais egoístas. Se você olha isso que chamam de louvor, sabor de mel, é uma afronta, é um engrandecimento, onde a Bíblia diz que nós devemos considerar os outros maiores que nós mesmos. Se nós olharmos para os hinos da harpa, e a harpa cristã, o cantor cristão, são mais de adoração a Deus. Se nós olharmos o hino Castelo Forte de Lutero, foi no período de perseguição. Nós olhamos os salmos. E esses são os cânticos a Deus. Então, o mesmo sentimento que houve em Cristo. Jesus fala em João 7,38. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva.
aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. Em Tito capítulo 2, verso 11 a 14, o apóstolo Paulo ele ensina aquele jovem pastor da seguinte forma. São as 3 cartas pastorais de Paulo. 1º e 2º Timóteo e Tito. Nos versículos 11 a 14 de Tito 2, Paulo fala assim: a graça de Deus se manifestou, se revelou, salvadora a todos os homens. Existem denominações que dizem que a graça nasceu em 1910. Isso é uma mentira. A Bíblia diz que a graça se manifestou, a graça sempre existiu. Ela se manifestou salvadora a todos, porque o desejo do Senhor é que todos cheguem à salvação. Porém, não são todos que chegarão a ser salvos, por causa da rejeição. Jesus fala em João 3,19. A condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras os identificaram como sendo do mal. É o que fala em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 10 a 12, que Deus envia a operação do erro para que as pessoas acreditem na mentira, porque elas, antes disso, elas rejeitaram a sua palavra. É a mesma coisa de Romanos 1,18. Então, a graça de Deus ela se manifesta salvadora a todos para nos educar. E aí diz, educando-nos para que renegadas as paixões mundanas. Então a graça que educa. A palavra de Deus é quem educa. 2 Timóteo capítulo 3, verso 14 a 17. Sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação, porque toda a escritura é inspirada por Deus e útil para a correção, para a educação na justiça, para a exortação e encorajamento, para continuarmos na fé, para que sejamos inteirados naquilo que agrada a Deus. Então, nós temos que ser reeducados pela palavra, e não nós ditarmos as regras. E nós somos reeducados por essa palavra que é cristocêntrica. A palavra nos conduz a Cristo. A palavra nos revela Cristo. Se não for, não é palavra de Deus. Se não te conduz a Cristo, aos ensinamentos, à submissão, ao que diz, a como recebestes a Cristo o Senhor, então não é palavra de Deus. Educando-nos para quê? Para você ganhar e saber, como dizem algumas denominações, para você ter estratégia para enriquecer, para você ter estratégia para como vencer na vida financeiramente, profissionalmente? Não. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos, educando-nos para quê? Renegadas as paixões mundanas. Dentro desse bojo das paixões mundanas estão o apego aos bens materiais também. 1 João 2,15. Não ameis o mundo, não acolha com alegria o que há no mundo, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida é contra Deus. É isso que o mundo está buscando. E é isso que grande parte da igreja evangélica no Brasil também está buscando. São as viuvinhas. Elas não podem ver o ímpio ter. Elas não podem ver as atrizes, as cantoras. Elas não, os cristãos no Brasil, eles estão como se sentindo inferiores, onde a palavra de Deus diz que nós não somos melhores do que ninguém, mas pode ter certeza que nós estamos numa condição muito melhor. Então ela nos educa para renegar as paixões mundanas, para renegar e para aguardar a bendita esperança. Existe um foco, o arrebatamento da igreja, ou a nossa morte física. Eu posso morrer hoje. A Bíblia diz em Provérbios 27:1, não presumas do dia de amanhã, porque você não sabe o que vai produzir o dia. E aí no 14 diz, e continuando lá, para que vivamos no presente século justa, sensata e piedosamente. A piedade é a respeito às coisas de Deus, as coisas sagradas, aguardando a bendita esperança, ao qual nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo se deu a si mesmo. Para quê? Para formar um povo exclusivamente seu. Esse é o objetivo da igreja. Por isso que o que nos educa é a palavra. E o senhorio é de Cristo. Assim como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor. Levítico 23, quando fala das 7 festas de Israel, em que ali nós podemos ver o plano da salvação, quando o Senhor manda que fosse ordenado a Israel para que se congregasse, congregação quer dizer festas fixas, porque seriam festas solenes, seriam
uma solenidade santa, uma congregação santa, porque as festas são do Senhor. Quem dita as regras são Deus. Colossenses 1,13. Olha o que diz aí 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O reino aqui é o Basileia. Quando Jesus ele fala do reino de Deus, ele usa o termo Basileia. É um novo domínio. Nós fomos trazidos das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos iluminados ali ao entendimento. A luz, ela representa também a palavra de Deus. Salmo 119 e 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É o objetivo do que as 10 virgens saíram a se encontrar com o noivo, de Mateus 25:1. O reino do céu será semelhante ou será comparado a 10 virgens que tomaram as suas lâmpadas e saíram a encontrar-se com o seu noivo. Ainda que alguns façam essa conjectura com a nação de Israel, eu vou trazer aqui para a igreja. Porque a igreja também é chamada de noiva. E a igreja está com a lâmpada, que é a palavra de Deus. E Jesus fala isso. A condenação é essa, que a luz veio ao mundo, a palavra, a revelação, o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua graça, como do unigênito de Deus. João 1, João 1,14, Hebreus 1:1. Havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, hoje nos fala pelo Filho, pelo verbo, a palavra expressa, a palavra dita, a palavra ensinada, a palavra que nos foi revelada. Elas tomam as lâmpadas e saem a encontrar-se com o noivo. Então nós fomos transportados do império das trevas, da nossa vil maneira de viver, da nossa vã maneira de viver, do nosso antigo trato, e muitas pessoas estão voltando então a andar na vaidade dos seus próprios pensamentos, como diz lá em Efésios capítulo 4, versos 17 a 19. E depois se tornam inimigos da cruz de Cristo, porque não avançam em direção ao prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus, como fala em Filipenses capítulo 3, verso 12 a 16. Abandonam o foco. O objetivo, Apocalipse 3:8, sei que tem pouca força, eis que tenho posto aberto uma porta diante de ti que ninguém pode fechar, que mesmo tendo pouca força não negou nem a minha palavra nem o meu nome. 3:8, 3:10. E porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre toda a terra. Conserva o que tens, guarda a tua coroa, para que ninguém tome. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A Bíblia fala de 5 coroas, que serão também os galardões ali, destinados aos crentes que passarão pelo tribunal de Cristo, pelo Bema. Colossenses 1:5. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Vejam, meus amados, olha o objetivo. Por que muitos crentes vão para a igreja hoje? Jesus falou assim, o que saístes a ver no deserto? Um profeta? Te digo que muito mais do que um profeta. Porque dos de nascido de mulher não há ninguém igual a João. Mas Jesus fala, a quem eu vou comparar essa geração? É uma geração que se toca, que se canta, mas eles não são motivados. Não há mais nada que motiva os cristãos no Brasil. A motivação deles é material. A motivação deles é benefício próprio, onde a Bíblia diz que não. Não. Você deve olhar o do outro. A Bíblia diz que lá em Atos capítulo 2, verso 42 a 47, a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles não tinham o que era seu mais propriamente, mas eles repartiam os seus bens. As pessoas hoje, esses falsos profetas estão gerando falsos crentes em falsos locais de culto, com um falso evangelho, como Paulo fala em Gálatas 1:9 e em 2 Coríntios 11, de 1 a 4. Anunciam outro Jesus e um outro evangelho. Estão deixando o Senhor, estão deixando o objetivo. Olha, por que os colossenses serviam a Deus? Por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Glória a Deus. Esses são os verdadeiros adoradores. Esses são os que o Pai procura. Mas qual ganho eu vou ter? Jesus fala para os discípulos, lá em Lucas capítulo 10, verso 20, não vos alegreis porque os demônios ou os espíritos se submetem a vocês por causa do meu nome, nem por causa do meu nome, mas alegrai-vos
porque os seus nomes estão arrolados, escritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluias! Eu glorifico a Deus porque o meu nome está no livro da vida, mesmo sendo indigno e miserável pecador. Esse era o objetivo dos Colossenses. Eu ia mencionar algumas coisas aqui de Pedro, mas vai ficar muito extenso. Eu quero deixar essa mensagem para os irmãos. A palavra diz, o apóstolo Pedro fala, eu vou aqui mencionar só isso, 1 Pedro 4,7, que o fim de todas as coisas se aproxima. Portanto, sede sóbrios e vigiai a bem das vossas orações. Existe uma falsa doutrina da dupla predestinação, que Deus já destinou pessoas para o céu e para o inferno. Esse não é o caráter do nosso Deus. Existem os perigos espirituais das pessoas como Paulo, como o escritor aos Hebreus fala em Hebreus capítulo 2, verso 1 a 4. Portanto, visto que nós temos tais promessas, então nós devemos nos apegar ainda mais às verdades que nós temos ouvido, verdade bíblica mesmo, para que em tempo algum nos desviemos delas. É perigoso perder a salvação, sim, porque 1 Pedro 4,17 fala que o juízo ele começa pela casa de Deus. Está para começar o juízo. As profecias estão aí. Vigiemos, como igreja de Cristo. Se aproxime mais da palavra de Deus. Busque pessoas sérias para te ensinar a palavra. O Espírito Santo é o nosso guia, o Espírito Santo é o nosso professor, o nosso ensinador. Ensinador. Nós dependemos única e exclusivamente dele. Busque locais de culto onde a pregação é cristocêntrica, onde os louvores são cristocêntricos. É isso que vai fazer com que a tua fé seja cada dia mais avivada para a glória de Deus, servindo a Deus e as pessoas em amor. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus.